Pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos começando hoje mais uma live aqui do nosso MBA. Eu vou chamar aqui a nossa convidada e também... Só um pouquinho. Legal. A gente está com a turma começando agora em setembro e essa professora com certeza faz toda a diferença aí nas aulas, no conteúdo que ela entrega para os alunos. Olha, entrou a Regi. Tudo bem? Olá, bem. E Tudo ótimo? você? Tudo Tudo ótimo. ótimo. Por aqui também, tudo certo. Deixa eu só conectar também aqui no da concessionária, só um pouquinho. Aqui, só um pouquinho. Você Aqui. prefere que eu saia, Júlia, e entre no da MBA ou a gente Não, fica aqui não, mesmo? vai ficar aqui mesmo. Já vai aqui, ó, quer Perfeito. ver? É que eu uso 2 celulares daí, Ah, excelente. fica todo mundo conectado aqui, ó. São 2 celulares. Opa, daí? Deixa eu só tirar o... Ah, excelente. Aqui, pedir para participar. Enviar solicitação. Compartilhar vídeo. Vamos ver se deu certo. Ver solicitação. Aqui, beleza, confirmado. Pedido feito. Ali, ok. Espera aí. Só um pouquinho. Já vai dar certo aqui. Tá, às vezes acontecem problemas técnicos. Sim. Opa, agora acho que vai dar. Aí, tá carregando. Agora deixa eu só tirar o microfone. Tirar a câmera. Agora sim! Muito bem, Regi. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Hoje a gente vai bater um bate-papo aqui. Temos uma estrutura planejada, combinada, mas também quero deixar bem aberto para a gente poder ir falando o que der na telha, né? Que eu sei que vai ter Perfeito. bastante conteúdo aí para a gente trocar. Antes até da gente começar, tá me ouvindo bem? Tudo certinho? Tô Tranquilo? ouvindo, sim. Então, eu vou apresentar a professora. Deixa eu só... Peraí que tá dando um eco aqui, que eu tô ouvindo. Senão vai ficar ruim. Aqui. Agora acho que deu. A Prof. Regiane Tilha, ela é PhD, executiva e professora com mais de 20 anos de experiência, com passagem por grandes empresas, como Volkswagen, Audi, Jaguar Land Rover, Colgate-Palmolive e quem viu, é assim que fala? Isso, exato. É uma divisão da Johnson, porque aí dividiu, né? Parte consumo e farmacêutica, isso mesmo. Excelente. Ela é doutora, então, em administração pela USP, mestre em gestão estratégica e, não cansada de estudar esse monte que ela já estudou, ela continua estudando, atualmente está cursando um MBA também em inteligência artificial. Além disso, ela é mãe, esposa, né? Sim. Atua aí em diversas áreas estratégicas de dados, marketing, enfim. Hoje a gente vai bater um bate-papo aí muito bacana. Ela é professora também na FESP São Paulo, né? E no nosso MBA em gestão para concessionárias. As matérias que a Regiane dá aqui conosco, então, é a pesquisa de mercado, né? Isso. E a gestão da qualidade de processos. Muito bem, Regi. Feita toda essa introdução do seu pequeno currículo, né? Vamos introduzir aí como é que a gente se conheceu, a nossa história, né? Que foi lá em, se eu não me engano, 2014, Isso na Audi 2014. na Audi Brasil, né? Conta aí um pouquinho, vamos bater um papo aí, como Conto. é que foi essa nossa jornada de implantação, né, do programa da ISO 9001 na Audi. Bacana. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma alegria para mim estar aqui e falar de um tema que eu aprecio muito, que é qualidade. E eu brinco porque geralmente qualidade é visto como uma coisa chata, né? Então, assim, se a gente puder colocar uma sementinha aí que qualidade, ok, pode ser chato, mas é estratégico. Então, assim, é muito bacana
a gente poder estar falando do assunto. E aí, voltando, né, de como nós nos conhecemos, foi lá na Audi, e aí é bacana de ver, assim, porque a Júlia, ela foi nomeada a RAD, que era o nome, né, do gestor da qualidade na época do programa, que é o representante da alta diretoria, e aí foi bem interessante, porque nesse momento estava sendo implementado o Q Standards, que era justamente o programa da ISO, né, e aí entrava o checklist da montadora. E foi um trabalho bacana, porque assim, quando nós implementamos o checklist, a ISO, ele chegou, mas tinha uma série de questões também que vinha direto da matriz. E, e aí eu não sei se você até lembra das reuniões, né, fazendo algumas adaptações de perguntas, Lembra porque que tinha... a gente precisou literalmente tropicalizar o checklist, né? Exatamente, Eu nunca vou esquecer exatamente. que tinha um item que falava sobre questão de neve. A gente falou, Sim, gente, não tem neve aqui, né? era para fazer o teste de freio, né? E aí tinha que comprar o equipamento caro para o concessionário. E aí, em consenso, a gente falou: mas espera aí, aqui para América Latina, Brasil, não faz sentido. E Não. aí foi bem bacana da gente também ver uma nova fase da qualidade, que assim, com argumentos racionais, trazendo ali todo um racional, né, da importância da mudança, a gente teve uma evolução aí bacana e conseguimos adaptar o checklist para a nossa realidade. Sim, nossa, foi um trabalho muito legal a quatro mãos. E até assim, Regi, enaltecendo até o teu trabalho, de que você realmente se preocupou naquela época em que as coisas fizessem sentido. Eu acho que isso é uma Sim, coisa muito legal até. Eu estava revendo algumas aulas que você deu aí nas turmas anteriores para me preparar aqui para a live. E lá você até menciona essa questão do departamento de qualidade, né? Ele está realmente integrado com o negócio para que ele faça perfeito. sentido e traga resultado. E não simplesmente aquela questão assim para cumprir tabela, só para o auditor ver, só naquela semanada daquele gás e depois esquece do processo, né? Sim, É realmente você enxergar a qualidade como um processo que agrega valor de fato à operação. Eu acho que isso, assim, exato. foi muito prático na época. Bons tempos, aquele tempo, assim, Sim, nossa, eu aprendi muito. Foi muito legal trabalhar com você aquele período. muito bom, também gostei É, demais. E eu acho que, assim, todas as pessoas deviam passar por essa função, né, dentro da concessionária, porque te dá uma visão do todo tão bacana, de vendas, pós-vendas, então, muito bacana. foi mesmo. Foi um curso, assim, um MBA, né? De passar por todos os Sim, MBA departamentos. na prática, né? Foi bem legal. Mas então, Regiane, vamos falar um pouquinho até do material que você está entregando aí no MBA, né? Você, até pegando esse gancho, assim, né? Que a gente estava falando agora. O que que você percebe que mudou para que a qualidade hoje ela realmente tivesse na mesa da diretoria, né? E não fosse mais só essa Perfeito. questão enfim, que nem a gente falou assim, só para o auditor ver, né? Sim, sim. Não, a questão é excelente. E aí, eu acho que o que é bacana, até trazendo um paralelo com a aula, geralmente eu até começo a primeira aula falando o que, que não é qualidade, né? E aí não é burocracia, não é processo, e não é você centralizar apenas em uma pessoa, seja no gestor da qualidade, né? O RAD. E aí tem toda a relação com a sua pergunta, que quando a gente pensa nessa mudança, na ISO 2026, que ela, até para o pessoal, né, que está assistindo ou vai assistir, nós tivemos uma mudança, então a ISO 2026, ela teve o first draft, que a gente chama, né, na norma, que então, assim, o primeiro rascunho já foi liberado, a partir do próximo semestre a gente vai ter uma versão final, e como a ISO ela é a norma mãe, isso com certeza vai refletir em todo o checklist das montadoras. A gente ainda não tem certeza como que vai ser esses pormenores, né? Mas, Uhum. assim, tem algumas mudanças bem importantes. E aí, isso que a Júlia trouxe, assim, que você trouxe é bem bacana, porque o que a gente percebe aqui? Agora, a presença da alta liderança ela é fundamental, porque a ISO ela exige uma mudança cultural. Então, assim, essa participação orgânica da alta liderança, que não seja um checklist ali estático, uma coisa que não faz sentido, que é o que você Uhum. comentou lá no início, né? Aquela coisa que você tem e não vai mudar. Então, assim, precisa ser algo estratégico que vai Uhum. fazer diferença no negócio. Então, assim,
Por esse motivo, a presença da alta liderança ela se tornou essencial, fundamental até para que aconteça a qualidade dentro da concessionária. Legal. Essa é a principal mudança da ISO 2026 ou qual que é a principal Temos mudança da versão? outras, assim, tem essa questão que ela é muito forte. Eu acho que uma que vale a pena também, depois a gente vai até entrar em detalhes, mas quando a gente fala sobre a questão, né, veio mais forte sobre algumas questões ambientais, alguns problemas ambientais, mas eu acho que o que vale a pena a gente pensar na mudança é a NR01, que entra também na norma, que é a questão psicossocial. É uma responsabilidade, porque antes o que nós tínhamos, quando você pensava em risco para o funcionário, era verificar o barulho no local, aquelas regras assim, peraí, temos alguns riscos físicos, então ele estava muito focado na parte física. E aí, com essa nova Luminosidade. regulamentação, exato, a iluminação, se está ok. E aí, agora o que a gente percebe é que tem essa questão psicossocial, Uhum. burnout, é uma série de questões aí que entrou e eu acho que isso vai acabar impactando bastante no dia a dia. Ah, com certeza, né? São desde protocolos que a gente vai precisar ter como empresa para comprovar as ações que estão sendo Sim, feitas, né? E até treinamentos, enfim, todo mundo se adequar de alguma maneira a essa nova norma, né? Até acho que a gente podia entrar um pouco nesse item, já que puxou o gancho, né? Como é que a gente faz para que isso se torne realmente uma coisa prática, né? Para que não fique, como é que eu posso dizer assim, para inglês ver, né? perfeito, perfeito. Eu acho vai ter muito a ver com essa questão da cultura mesmo, Júlia. Assim, que isso seja parte das pautas, dos rituais da concessionária. Então, assim, temos uma reunião semanal, esse tema vai ser tratado. Claro que é importante que ele esteja com uma área Uhum. específica, talvez o RH e tudo, mas isso precisa ser feito em conjunto, mais para identificar riscos do que até os problemas. Então, assim, nessa área eu vejo que tem uma sobrecarga de tarefas, o pessoal aqui está sobrecarregado. Você identificar esses riscos e aí colocar no PGR, que é justamente você ter esse plano, né, para você poder ver os riscos que a gente tem, é um plano geral de riscos, e poder fazer parte orgânica do dia a dia na discussão mesmo, Uhum. trazer isso para as reuniões semanais, trazer isso para a diretoria, para que não tenha problemas futuros. Sim, e até falando assim, né? Você falou identificar os riscos e tudo mais. Quando a gente fala de uma concessionária, nós temos ambientes muito diferentes, né? Nós temos um Sim, showroom com ar-condicionado e ambiente de escritório, e nós temos lá, de repente, uma oficina mecânica, por exemplo, de uma concessionária de caminhões, que é uma coisa extremamente, né, pesada. sim. Como que trata aí com esses diferentes ambientes, né? O que deve ser observado em cada um deles, pontos de atenção? Perfeito, perfeito. Por isso que é bacana o RH estar envolvido, mas o gestor da área está junto, porque é Uhum, exatamente essa legal. questão tem pontos muito específicos. Então, igual falando, né, pós-vendas, você tem um risco ali, queda de elevador, você tem alguns riscos muito mais intrínsecos à operação e problemas físicos ali que aquele ambiente pode gerar. E aí, o que é legal, até para quem está assistindo, quem vai ver depois, ter mesmo o envolvimento do gestor da área, porque a natureza dos riscos são totalmente diferentes. É igual você comentou o ar-condicionado, né, no showroom, ou É, até mesmo a questão das metas, a sobrecarga, uma pressão. E aí, assim, acho que isso é importante. A gente, na última turma, já falou sobre NR01 e essas mudanças. E aí é interessante porque gera até aquela questão, mas espera aí, eu não vou poder mais cobrar? Não, não é que você não vai poder cobrar. Quando a gente pensa em showroom, é claro, você vai poder ter uma cobrança, mas como que isso vai ser feito? E aí, quais são os riscos que eu posso trazer para a operação em relação a isso, justamente para evitar as questões psicossociais que está lá nessa nova ISO 2026. pois é, até falando sobre isso do cobrar, não cobrar, né? Bom, metas a gente pode continuar tendo, certo? Sim, precisamos. O que muda? É a questão da divulgação, dessa, digamos, publicidade de resultados? Perfeito. O Como é que que. a gente
tenho visto, em questão até dessa questão da norma, é assim, desde que não gere uma exposição vexatória. Uhum, Até para não abrir precedente jurídico. uhum. Então, assim, pode ter o ranking, pode continuar tendo um ranking lá de Não. vendas, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar. O problema não é isso, mas é como isso vai ser exposto. Como Uhum. isso, de alguma maneira, a pessoa vai se sentir ali que ela está sendo exposta ou tendo uma situação vexatória. E aí, como a gente se protege disso? É como Uhum. isso é comunicado, como isso é feito. Então, assim, ter esses cuidados vai ser importante. Às vezes, por brincadeira, que a gente sabe, o brasileiro, e muda muito, né? As questões regionais. A gente tem alunos norte, nordeste, É. sul, sudeste, e aí, às vezes, tem até uma brincadeira, porque o último lugar, às vezes, um apelido, uma brincadeira. Então, assim, evitar esse tipo de coisas que às Uhum. vezes no mercado brasileiro é comum, mas isso depois pode até gerar um problema jurídico lá na frente. Sim, é que assim, essa questão do ranking, eu vejo assim que algumas pessoas se motivam muito quando você cria uma gincana, né? Sim, Eu vejo, por exemplo, aqui no nosso grupo, aqui no grupo Breitkopf, a gente criou o troféu lá Heinz Breitkopf, que é o nome do nosso fundador bacana, aqui, né? E aí, todo ano, agora, no evento do legal. início do ano, que é o evento das lideranças, a gente anuncia o grande vencedor do troféu, no evento que a gente chama Sim, de ignição. Então, o troféu, ele é uma chama, assim, é a coisa mais linda. que E aí a gente legal. percebe, porque daí a competição, ela é uma concessionária contra a outra, né? Então, Tá, por exemplo, a Audi, Blumenau contra todas as outras, contra a Volks, todos contra todos. Tem lá, se eu não me engano, 10 ou 12 KPIs, enfim. E aí a gente começou a perceber a algumas concessionárias fazendo reunião mensal entre as áreas para falar sobre o tema, para acompanhar como estão os KPIs, porque não gostaram que eles ficaram com uma posição baixa naquele ano perfeito. e eles querem aparecer lá no rumo ao topo, né? Excelente. Então a gente percebeu assim como aquilo foi uma coisa legal. E aí quando a gente vê uma NR assim, né, 01 vindo com essas questões, a gente começa a ficar com um certo receio. Nesse ponto não, porque estamos falando de concessionária, não é pessoal, Sim, CPF, né? Mas assim, como empresário, como gestor, como RH, a gente fica às vezes assim, putz, até que ponto qual é algumas coisas fazem sentido, né? Essa essa linha linha tênue. tênue entre ser uma. Sabe quando o excesso de remédio vira veneno? Sim, Sabe? Então, às vezes, perfeito. até que ponto que é realmente uma. É importante para proteção, para melhoria, para futuro tal. Mas como achar esse equilíbrio, sabe? Que a gente não perca também essa gana, essa vontade de Sim, vencer, para que não e fique todo eu, mundo morto, né? e esse ponto que você trouxe é bem bacana, que você comentou deles falarem entre as áreas, né? Uhum, É, e isso até chama atenção, porque quando a gente pensa hoje, na maior dificuldade mesmo das concessionárias é essa comunicação entre as áreas. uhum. E aí eu até vou fazer, se você me permitir, Claro. contar um pouco desse histórico para entrar nessa questão do ranking. Tem um estudo que ele é muito bacana, que ele vai falar, é um estudo norte-americano, por que, que a estratégia falha. E aí, o que, que a gente fez? Quando eu estava até no mestrado, a gente implementou esse estudo em um grupo de concessionárias em São Paulo. E aí foi interessante ver que, claro, o estudo de caso você não vai poder extrapolar para o Brasil todo, Uhum, mas era muito claro que o maior problema era a falta de comunicação entre as áreas. E uhum, aí, assim, a questão, não, isso aqui não é com pós-vendas, isso é com vendas, isso aqui não é com vendas, ó, isso aqui foi lá no showroom, é na uhum. recepção. E aí, o que, que eu tenho percebido, assim, nas auditorias, isso também era uma coisa recorrente, que às vezes a comunicação, isso é uma falha que acontece mesmo. E nas aulas, eu também sinto isso, conversando com os alunos, ainda é uma dor. Então, eu acho que, assim, isso que você contou é algo maravilhoso, porque é um programa que vai mitigar, que é a questão do trade-off, né, de tomar as decisões. Ele vai resolver um problema muito maior
em relação à integração, em relação a resultado, do que você olhar só, eu não posso divulgar um ranking. Porque Uhum. foi até uma discussão que a gente teve na aula, que assim, como isso vai ser divulgado? Porque assim, a forma que você explicou, tá claro que isso não é vexatório. Você Não. em algum momento está querendo. Então, assim, aí é o que você disse muito bem, a dose, né? Pode ser o remédio ou o veneno. E aí Uhum. até é legal, tanto os alunos, né, do MBA e quem está ouvindo mesmo, ter clareza dessas mudanças para quando vir alguma questão no checklist, seja da montadora, ou abordar esse assunto, você já ter clareza como vai rodar isso no seu grupo, na sua Uhum. concessionária. Porque é o que você falou, no caso de vocês, não faz sentido nenhum tirar o ranking, não faz sentido, porque é algo que traz resultado para a operação. E Exato. aí analisar isso é fundamental, porque senão fica uma norma burra, né? Você tem Isso. ali e não traz recursos para o dia a dia. Até porque o que eles fizeram, um argumento muito bacana. Essa questão da cultura é justamente para alavancar margem, para que você tenha Uhum. eficiência no negócio. Então, se Uhum. é um programa que o ranking está trazendo eficiência, você não tem nenhuma questão vexatória, não tem por que abandonar. Então, acho que Exato. esses pormenores é bem importante. Não, com certeza. Eu acho que tudo dá para a gente achar uma solução, né? Sim, Cuidar de realmente botar lá o nome, o CPF de aquele uma pessoa, mostrar lá, nossa, o João vendeu um carro só e o outro vendeu 30, ha, 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 né? é isso, é É esse isso o ponto. que não é para acontecer, né? Mas Exatamente. legal, e falando até de ranking ali que eu mencionei, né? Aí a gente entra um pouco em KPIs, né? O Perfeito. que você entende hoje que deveria ser um painel bacana aí de gestão Tá. da qualidade, enfim, gestão geral de uma concessionária? Legal. E esse tema eu sou apaixonada, porque assim, agora eu não estou na parte de auditorias, mas minha área é dados, então tem muito KPIs, métricas, essa Ótimo. parte toda, né? E aí o que eu assim vejo que é o grande erro? Às vezes a gente querer ter informação demais. Uhum. E quando a gente pensa num painel, ter muita clareza assim. Você não vai ter uma bala de prata que você vai ter, ó, esses 3 KPIs e pronto. Mas é você ter clareza que, assim, o que é um indicador? É um resultado ali do seu negócio. A Uhum. métrica é tudo aquilo que pode ser medido. E o KPI, que foi muito distorcido com o decorrer do tempo, que é o Key Performance Indicator. Então, o que? É um indicador-chave. O problema é que se você olhar para o seu painel e ver que tem 15, 20 indicadores chaves, aí já Uhum. mora um problema. Porque, Uhum. assim, é muita coisa. Então, assim, às vezes se torna, né, que a gente fala muito no trabalho overwhelming, de uma opressão de tanto da pessoa que vai levantar os números, quanto quem está analisando, e você acaba se perdendo, porque são tantas informações, são tantos indicadores, então acho que o primeiro passo é assim, analisar os indicadores que você tem e ver se ele reflete a sua operação, o que você Uhum. precisa mesmo. E aí isso é legal, até por questão da ISO, porque é essa cultura mesmo. Peraí, você tem ali a visão estratégica, e aí, a partir disso, esse indicador, ele realmente vai trazer um resultado para o meu negócio? Ele vai mexer o ponteiro? Então, vamos pensar ali, o resultado financeiro, o foco é o cliente, então, o CSI, NPS, você Uhum. entender por que aquele indicador está ali e o que está por trás. E aí é engraçado que isso parece super óbvio, né? Mas cuidando dessa parte de indicadores, quando a gente pensa em dados, é muito comum, às vezes, você ter um painel e você fala, tá, mas por que esse indicador está aqui? Ah, não, é porque o gestor anterior, ele entendia que isso era importante. Uhum. Então, é uma coisa que a gente passou a olhar. Mas assim, é muito comum mesmo. E até mesmo na área de volume hoje também, né? Quando você pensa Colgate e Johnson, isso tem lá o meu indicador favorito, ele entra no painel, só que não necessariamente ele vai trazer o resultado ali para sua operação. Então, acho que a primeira coisa é isso, é verificar se faz sentido e se ele muda o seu negócio. E aí, se a sua estratégia, vamos pensar, peraí, a gente, claro, questão financeira, a gente tem que ter o retorno ali. Então, vamos Uhum. olhar o nosso demonstrativo econômico financeiro. Quando eu Legal. penso em satisfação de cliente, né, o CSI, NPS, o showroom, a gente está em foco com conversão. Então, acho que aí, a partir disso, a gente mostra o nosso painel. A Não, gente legal. tem
E até fazendo uma propaganda aqui, né, do Aham, MBA, é claro. muito bacana, porque, assim, uma das aulas, a gente vai falar do balanço de scorecard, a gente vai falar de indicadores, para trazer essa importância, como a gente sai do macro para o micro e chegar ali num KPI que tenha relevância para o seu departamento, né, seja ele vendas, pós-vendas, e aí isso é bem importante. Mas é legal isso que você falou aí do exemplo, né? Ah, é porque um gestor queria, né? E aí tem aquela frase que assim, onde tem placa tem história, né? Isso, Em algum exatamente. momento aquele KPI foi importante por algum caso. A gente passou por isso recentemente, até aqui no nosso grupo aqui de concessionárias, a gente estava monitorando de perto o KPI de ordem de serviços em aberto acima lá de X dias. A gente teve um Perfeito. problema ali em um período, numa determinada empresa daqui do grupo, que as OS estavam ficando muito tempo em aberto, o pessoal estava tendo dificuldade lá no E aí começou a faturamento, olhar. tanto garantia quanto cliente. Então, tipo assim, o carro saindo da oficina e a OS em aberto ainda, sem o cliente pagar, Sim, enfim, tava um problema. Então, ok, criamos o KPI e aí ficamos em cima dele, plano de ação, tal, tal, tal. Só que daí, depois passou um tempo, a turbulência já tinha passado, o problema já tinha sido tá. resolvido, e esse KPI ele continuou na nossa reunião, que é uma reunião bimensal que a gente tem, né? E aí até que chegou um ponto assim que o pessoal, tá, mas tipo, esse já passou, já tá tudo verde há muito tempo, né? Então o que a gente decidiu? A gente decidiu que, ok, a gente manteve ele ali no painel, assim, de ladinho, para se voltar a ficar vermelho, a gente vai olhar para ele. Tipo, a gente não excluiu ele Perfeito. 100%, mas a gente diminuiu, digamos, a importância e o tempo de pauta dele na reunião. Então, Perfeito, excelente. ele tá ali porque se mudar a cor, a gente vai abrir ele. Mas, por Ótimo. enquanto, sabe? E bem legal, porque é isso, é uma questão orgânica mesmo, é vivo, né? Hoje não faz mais sentido, mas ele pode não estar aqui como um KPI, mas ele está como um indicador que a gente vai continuar olhando caso dê problema. Excelente. E aí o que acontece, às vezes, na norma, é isso, a pessoa cria lá uma lista de KPIs, só que não vai revisitar aquilo. Mas assim, aquilo tem que refletir o seu negócio, né? Então, excelente exemplo, Tem que ser uma bacana. coisa viva, né? Ah, eu tô com problema nos meus processos de garantia. Bota a lupa lá até resolver. Depois, claro, não é que você vai abandonar aquele processo ou nunca mais olhar, né? O processo não, o KPI, né? Sim, Mas você não precisa mais dar tanta relevância como estava naquele período de melhoria, né? crítico, né? Naquele período Perfeito. crítico, é bem isso. Não, acho que é bem legal, é bem dinâmico. E aí entra o desafio dos departamentos de tecnologia, né? Que cada vez Sim, mais questão de demanda para essa dados. turma. Algumas empresas conseguem fazer internamente, outras têm que terceirizar. Mas, enfim, é importante estar sempre atualizado, né? Para que Sim, realmente não fique, que nem a gente estava falando aqui, né? Um KPI sem vida. Daqui a pouco é obsoleto. uma reunião vazia, né? Que daí ninguém Sim, mais está prestando atenção, porque aquilo lá não faz sentido. E aí tá todo é. mundo com a sua planilha à parte, Sim, né? olhando ali o que faz Tipo sentido, assim, é. o KPI que tá, digamos, do grupo ali, não faz sentido. Então eu vou montar os meus aqui à parte. E aí acaba sendo um desperdício, né? De recurso, É de energia. Então, é de tempo para consolidar os dados e essa falta de sincronia mesmo, de estar olhando para o mesmo lado. E acho que um ponto que você comentou em relação aos dados e sistemas, eu acho que também um perigo que a gente corre nessa área, e não só mesmo concessionária, a gente vê que aumentou muito a questão de dados hoje, né? Você tem dados, informações, e aí teve uma promessa forte no mercado que tal sistema vai uhum, resolver o meu problema, né? Tal sistema, olha, vai. Mas assim, eu acho que isso é um perigo grande, porque se você não mudar processos e ter a clareza, que a gente fala até aquela planilha RACI, né? Quem que é o responsável, responsible, accountable, você ter clareza de quem é responsável pelo processo, quem faz parte, quem deve ser informado, o sistema sozinho não vai fazer nada. Então, uhum. assim, foi legal você ter comentado isso, essa questão, né, de sistemas em geral, porque a gente também caiu nesse problema aí uns anos atrás, né? Achando que, vou implementar isso, vai resolver tudo. E não necessariamente, porque o processo ele precisa conversar, né?
É isso aí, tem que ser vivo. A gente nunca pode Sim, dar, como é que é, o trabalho como concluído. É exato. a melhoria, né? É o Vai PDCA, sim, PDCA. Até falando dessa sopa de letrinhas, né? Você sim. mostra algumas dessas ferramentas pro pessoal, né? Sim, a gente tem uma aula que, assim, porque é exatamente isso, são 4 aulas, né, para o pessoal que ainda não fez o curso, são 4 aulas de 4 horas e fora o trabalho que a gente faz e tudo mais. Então, assim, uma aula a gente entra muito nessa parte de ferramentas, porque a gente, inclusive, sai ali com a nossa malinha de ferramentas para você entender qual ferramenta eu devo usar em qual momento, porque o mesmo que aconteceu com o KPI, aconteceu muito com essa questão de ferramenta. Um exemplo, anos atrás, SWOT para tudo. Ah, não, SWOT resolve, né? Não, eu quero um SWOT. Mas assim, o SWOT é para você avaliar mercado, é outra coisa. Então, assim, é você entender, peraí, eu quero avaliar o processo como um todo, eu vou para o PDCA. Tem casos que eu vou avaliar a causa raiz, então vai ter ferramentas mais específicas. E aí é legal nessa aula que a gente se aprofunda nisso, justamente para entender assim, foi muito bacana, um aluno até que deu exemplo, ele falou, Pro, a gente não pode usar uma motosserra para cortar um grão de arroz. Eu falei, é isso, vocês entenderam e ilustraram aí o que a gente, né, viu na aula, porque é essa questão, às vezes vão ter casos ali do processo que tem ferramentas que não vai funcionar. E aí, por isso que o arcabouço de ferramenta, ele é importante. Claro, você não vai precisar conhecer todos de uma maneira exaustiva, mas pelo menos saber qual você vai utilizar é uma ferramenta de gestão super importante para o seu dia a dia. Legal, e inclusive não só na concessionária. Vou compartilhar aqui. Em 2017, quando eu estava conhecendo o que hoje é o meu marido, mas na época ia ser meu namorado, Bacana. o meu pai me falou que eu queria apresentar ele pro meu pai, né? Dele, não, não, não. Primeiro eu quero ter certeza que tu tem certeza. Dele assim, então vai lá e pensa melhor. Aí eu peguei e fiz uma matriz SWOT. Oh, perfeito. Olha só, o uso da matriz SWOT, amei. Eu botei Muito as bom. forças, fraquezas, né? E daí que eu Assim. via nele, no nosso relacionamento, o que eram ameaças, o que eram oportunidades. E ele conheceu a SWOT depois? Depois, né? Legal, muito bom, muito Mas foi bom. muito legal, assim, porque foi bem na época que Sim, estava bem na moda, assim, né? A bacana. SWOT. E é E isso, no fim a realmente, gente usa essas ferramentas até para a vida pessoal, viu? exato. Nossa, eu amo até hoje uma planilha Excel, por mais que tenha uma série de ferramentas, mas vai tomar uma decisão difícil, pontua ali o que é relevante para você, põe no Excel e entende. Então, trazer um pouquinho mais de racionalidade para algumas decisões que é difícil você mensurar é super importante. Muito legal. Gostei do É uma exemplo. decisão importante escolher um marido, né? A gente tem que Eu diria que é pensar mais bem. de todas, assim, na vida de uma pessoa. Muito É isso legal. aí. Mas e aí, agora falando dos princípios da qualidade, né? Que temos ali foco no cliente, liderança, tem vários, engajamento das pessoas, abordagem de processos, melhoria contínua, estou lendo uma listinha aqui. Decisão baseada Perfeito. em evidências, gestão de relacionamentos, né? Quais que você acredita que as concessionárias hoje têm mais dificuldade? Tá, eu acho que o foco precisa ser muito grande na questão da liderança, mas para evitar o trabalho em silos, que Uhum. é aquela questão mesmo da divisão. Porque, assim, como a gente vê que é algo recorrente, é um problema, às vezes, tem ali o departamento de vendas, de pós-vendas, e aí onde une esses processos é o que geralmente dá alguns problemas. Exemplo simples, né? E isso a gente conversa bastante em aula também. A pessoa vai lá, gostou do carro, comprou. Deu algum problema, vai entrar em contato com quem? Com o Hum, vendedor, porque é a figura que ela tem ali. Aí o é. vendedor fala, pô, mas não é comigo isso. Isso aí é com Uhum. pós-vendas. E aí, assim, é uma questão simples, mas recorrente, Uhum. que tem uma divisão muito clara. E aí, trazer isso de uma maneira que a pessoa ela está representando o grupo, ela está representando a concessionária. E aí, o cliente final, ele não quer saber se é com o Fernando de vendas ou se é com o João
né, de Uhum, pós-vendas, ele quer o caso dele resolvido. uhum. Então, eu acho que esse é um desafio muito grande. E aí, tendo essa clareza, claro, em cada concessionária, aí vai ser um foco específico de algum processo que está com algum problema e você vai colocar uma lupa ali para resolver. Mas, de maneira geral, é muito essa questão mesmo, de combater esses silos que tem, às vezes Legal. até mesmo entre as próprias lideranças. Isso, é essa certa assim. Não é um egoísmo, mas é um pouco disso também, né? De pensar no seu resultado e não enxergar o todo, Sim, né? Não enxergar que, por exemplo, é, o vendas depende do pós-vendas e o pós-vendas depende do vendas. Por quê? O pós-vendas faz com que o cliente volte a querer comprar um carro. Então, ajuda sim, na fidelização, totalmente. Se é o o cliente tem uma todo. má experiência no pós-vendas, ele não vai querer trocar de novo de carro com vendas, né? Sim, E o contrário também é verdadeiro. Se o vendas não vende, o pós-vendas não tem frota circulante para fazer revisão, para, enfim, cuidar sim, de funilaria, o que quer que seja, né? Então, eles são interligados. E o administrativo, o back-office, então, nem se fala, né? Eu sou do back-office, sou do administrativo, e, assim, a gente só existe porque existem os departamentos que vendem, né? Senão, o que eu vou sim. administrar, E às né? vezes as pessoas não conseguem ver essa relação. E aí, Uhum. claro, talvez seja através de uma bonificação, entendeu? Um exemplo mesmo é no trabalho. Eu vejo assim, quando a gente vai receber a nossa bonificação, os executivos têm 50% é performance, mas 50% é resultado da empresa. Legal, uma Se não boa atinge o prática. resultado, você não É, tem, ou a caiu empresa de uma como um maneira todo daí. significativa. Você pode estar com high performance ali, um Legal. indicador ótimo, mas então assim, são medidas mesmo para tentar mitigar de alguma maneira, porque isso é muito comum. E aí é o É. que você falou, não é egoísmo, mas assim, a pessoa está focando ali no resultado dela, mas aí como pensar no todo para poder reduzir, né, esse problema. Não, e assim, já tem tanto concorrente, digamos, inimigos lá fora, né? Sim, Que nós vamos. aqui internamente, dentro da mesma empresa, a gente tem que se unir entre os departamentos. Não dá para ficar essa rixa entre os departamentos, porque o inimigo não está aqui dentro, o inimigo está lá fora, né? Perfeito. E ainda mais pensando no segmento automotivo, olha o tanto de entrantes que nós tivemos, como que o mercado está assim extremamente competitivo. Vi, né, as lives também com o Caporal, depois vocês Uhum, comentando a questão da China, acompanhei lá, né? uhum, É um mercado que está assim em tá, total ebulição. Então, se você não se unir ali como time internamente, ter clareza do propósito do grupo, da concessionária, exato. é complicado mesmo, com Exato, certeza. exato. Não, legal. E ainda falando, né, um tema que talvez surpreenda as pessoas é sobre a questão de mudança climática. Agora, Sim, entrando nesse contexto aqui, né, o que que isso tem na o que prática a que ver tem com a a gente, ver, com né? concessionária, né? Perfeito. A primeira vez até que eu li a norma, porque aí eu peguei a norma mesmo ali para poder destrinchar até para passar nos alunos. E foi até interessante. Eu falei, gente, mudança climática, deixa eu entender melhor isso, né? Que é isso? E aí o que é bacana é que assim, quando a gente pensa na parte de meio ambiente, antes a norma era muito relacionada às nossas responsabilidades assim. Vamos pensar, o descarte da bateria, antes, né? Vamos pensar até a norma anterior, descarte de óleo, como que isso vai ser feito. Quando ele está falando de mudança climática aqui, é bem interessante e eu também estou curiosíssima de ver como isso vai refletir no checklist depois das montadoras, porque o que ele está falando é uma outra forma de pensar o tema, que é a seguinte: vamos pensar um caso que aconteceu no próprio Rio Grande do Sul, as Uhum, enchentes. A norma ela parte do pressuposto que não é mais se nós vamos ter problemas climáticos, mas quando eles uhum, vão acontecer. Então ele parte dessa questão assim, a tragédia que nós tivemos no sul do Brasil, a situação que a gente tem enfrentado aqui, sudeste, quando muda totalmente a temperatura, uhum, praia, né, na costa, ventania absurda que chega a 100 uhum, quilômetros por hora, a gente vê placas caindo. Foi até, né, duas semanas atrás, Rio de Janeiro, a costa aqui de São Paulo também. uhum. Então, o que a norma vai tratar nessa questão? Como eu vou pensar em mitigar os riscos
Uhum. relacionado a esse tema. Então é assim, claro que não tem como prever tudo, mas fica muito claro lá que, de acordo com o ambiente que você está, olha, é possível que tenha enchente mais no verão do que no inverno. Então, aqui, eu vou ter um seguro mais abrangente, não só dos Uhum. veículos, mas também do local. É você pensar com a questão mesmo do risco, de Uhum. como mitigar os problemas nesse sentido. Ah, rodovia pode ficar fechada por um período, eu preciso aumentar o meu estoque. Então, é nesse sentido, até porque, como a ISO ela pensa a longo prazo, um exemplo, né? A última revisão que a gente teve, a gente olha ali, é mais de uma década. Uhum. Então, ela está pensando aqui justamente nessas mudanças que nós vamos enfrentar aí. E aí é nesse sentido, é na Entendi. mudança. Porque é estranho, né, quando você fala, o que é Uhum. isso, né, essa parte Uhum. climática, mas é nesse sentido que a norma traz. Entendi. Como você vai pensar os riscos possíveis na sua região e poder Uhum. mitigar ali de alguma maneira. Até vou te falar que a gente aqui em Blumenau já é muito acostumado com Com as isso na nossa enchentes, cultura né? por causa da enchente. Sim, Então, como isso impactou muito lá na década de 80, o pessoal que está hoje ali na gestão viveu isso, né? sim, E depois tiveram as menores também, mas, enfim. Então, hoje aqui já é uma região que quando a gente vai construir ou comprar um imóvel, a gente já olha a cota da enchente. Isso é perfeito. padrão aqui. Todo mundo fala, aquela rua é 15 metros, essa rua ali é 10, aquela é 17, é boa. Por Excelente, você já exemplo, tem uma ideia como vai construir. ninguém vai colocar um departamento de peças numa área, por exemplo, no porão, sabe? Então, assim, Ótimo. aqui, por exemplo, a gente tem aqui que na enchente da década de 80, pegou água no nosso porão. Mas isso foi aquela bem grandona, né? Sim. Inclusive, a gente tem uma canoa ali, tá pendurada lá, para se precisar. Mas lá, o que a gente tem hoje? A gente tem estoque, estacionamento de carros. Então, Tá. assim, quando a gente sabe que vai ter alguma coisa mais intensa, como aconteceu lá em 2018, por exemplo, a gente Sim. tira os carros dali e traz para a área de cima. Né? A Segura. gente, a gente não deixa eles Perfeito. lá embaixo. Como o contrário também é verdadeiro. Se a gente vê que vai ter uma chuva de granizo, que vem os alertas, aqui é Sim. muito constante isso também. A gente Sim. já tira os carros do pátio e coloca numa área abrigada para Para não não ter que depois fazer um monte danificar. de martelinho de ouro, né? Então, Excelente. esse cuidado, tipo, qual é o plano, né? Olha que Sim. interessante. Tá muito... Todo mundo falando agora do El Ninho, né? Sim. E aqui em Blumenau, agora eu não lembro se foi o ACIB ou o CDL. Enfim, o pessoal do comércio aqui de Blumenau, Tá. junto com a prefeitura, eles fizeram uma palestra para as empresas, né? Todo mundo que quisesse participar, o nosso pessoal aqui foi. O Prim, você conhece o Prim, né? Ele foi seu aluno. Sim. Ele foi lá, junto com o Daniel, também aqui do RH, enfim. E eles justamente estavam falando sobre essa questão. Eu, Ninho, quais são os planos? Quem faz o Perfeito. quê? O que a gente... tipo assim, de você já ter combinado dentro da tua empresa, quem O vai que vai ser cuidar do quê? feito? Sabe? Excelente. Equipamentos de informática, o que vai ser feito? Que nem quando aconteceu a Covid, a gente teve que pensar muito rápido, né? Sim. Eu lembro que quando saiu o decreto, se não me engano, foi 18 de março. A gente pensou muito rápido. A gente assim, não, galera, arranca os computadores e leva para casa. Não sabemos quando é que a gente volta. Vai voltar. E a A gente gente até nunca achava que tinha ia ser feito uma isso antes. semana, duas, né? E ficamos todos um tempão em casa, A né? gente nunca tinha feito isso antes. E assim, Sim, aqui, hoje em dia, a gente já tem bastante notebook, que inclusive é reflexo daquela época. Conforme a gente foi trocando as perfeito. máquinas, a gente começou a comprar Já notebook. colocou. Na época, a gente tinha muito PC e monitor. Bem, bem grandão mesmo. Mas assim, Sim, foi aquela coisa assim, ó, toque de caixa. Bota no carro e leva. O pessoal indo embora com... Foi com o PC assim. no colo. Então, Sim, são essas coisas que a gente vai aprendendo e você vai formando um plano nessa, digamos, rota de fuga. Mas até sim, falando sobre a questão do impacto, né, das empresas no clima e tudo mais, em abril eu estive lá na China. tá. E, para mim, foi, assim, muito surpreendente, porque a visão que eu tinha, olhando aqui no Instagram, o que eu tinha escutado de histórias do meu pai foi há uns 20 anos atrás para lá, né?
Tá. Eu imaginava que ia ser tudo muito sujo, muito poluído, e muito assim, eu realmente tinha um preconceito, tá? Sendo Sim, bem sincera. E aí eu cheguei lá, ok, eu fui para Pequim e Xangai, que são duas cidades, sim, né? Não tô falando que a China inteira seja assim, porque estamos falando de um país continental. Impossível sim. você Que classificar um todos. país com Sim. base É, a em uma gente sabe como que é semana no Brasil. de Sim, passeio lá, né? Mas o que eu vi em Pequim e Xangai foi o extremo oposto. Uma cidade extremamente limpa, sem sujeira, lixo no chão, ar limpo, céu bonito, céu azul. Que antigamente, nessa mesma cidade, né, Pequim, meu pai tinha estado lá, e era céu amarelo de é porque poluição. tinha essa lenda urbana mesmo, né? Nossa, o céu da China. E olha que interessante, né? Eles pegaram esse problema, era um problema real, e reverteram isso, né? Exato. Então, muito forte a questão dos elétricos lá, né, que a gente sabe que eles estão chegando aqui também. Sim, Aí até trocando uma ideia com um guia, que é um brasileiro chinês, né? Acho que a mãe é brasileira e o pai é chinês, uma questão assim, mas ele mora lá já há muitos anos. Ele falou assim, olha, tanto minha percepção, pessoas que eu conheço e tal, não é que a gente gosta do carro elétrico, é que o governo colocou tal incentivo que não faz sentido a gente comprar uma combustão, porque só de você fazer o emplacamento do carro a combustão sai tão o caro custo é maior. que eles vão para o elétrico. Então, o governo decidiu, opa, quero dar esse foco tanto econômico, que é o que eles sabem fazer, Sim, quanto ambiental, que ótimo, ficou conveniente, né? foi Uniu o útil ao consequência. agradável. Sim, Tá ali o resultado, cidade, limpa. assim, limpa, um trânsito, não vou dizer que não tem trânsito, tem trânsito pesado, no entanto, silencioso. Isso faz Então, muita diferença, né? inclusive, uma hora a gente estava passando assim, nossa, carro para cá, carro para lá, viaduto, trânsito pesado. E tinha um Tá, decibelímetro marcando. Tava 60 e poucos. Ele ficava assim, ó, 61, 63, 65, ele ficava, né, oscilando. tá. Eu apontei assim pro meu irmão todo mundo e falei, cara, olha que absurdo. Tipo, e aí você sabe, realmente estava silencioso. A percepção, assim, E aqui em São Paulo, dependendo da região, até o iPhone fala, né? Ruído muito alto nossa. Vou falar que eu e tava aí semana passada, eu senti, pra mim faz diferença. A gente mora dependendo aqui da em Santa região que você Catarina. tá, no túnel, assim, É, atravessar, o barulho é muito intenso, faz diferença mesmo. No fim do dia, você, quando entra num lugar silencioso, você até estranha, assim, aí você percebe como que era a poluição sonora e você não tava nem percebendo mais. exato, exato. Mas é legal isso, que vai tendo essas novidades e a gente vai percebendo. Porque eu acho que até um tempo atrás, o pessoal ficava assim, ah, isso aí é só para botar arvorezinha, coisa verde, aquele pessoal assim, de alguma maneira, não dando muita bola, né, para essas Sim. questões climáticas e tudo mais. Mas quando você vê um case real como esse, né, você vê, Própria não, China, né? E aí a faz gente diferença começa a nenhuma. ver também que não é mais se acontecer um problema, se acontecer uma tragédia, a gente vê quando, porque tem sido algo já, infelizmente, até corriqueiro, presente no nosso dia. E aí Uhum. você pensar como mudar essa realidade é fundamental, assim. Então, e na qualidade é aquilo que você comentou, né? Que o pessoal já começou até fazendo um brainstorm nesse sentido. O que a gente faz se acontecer tal situação? A gente sabe que não dá para prever tudo, mas é legal o exemplo que você trouxe da poluição na China, já era um fato real. Como mudar isso? Então foi nesse sentido, é mais numa mudança na forma de pensar mesmo a questão climática do que essa questão, né, de plantar árvore ou só pensar na nossa relação com o ambiente, mas como eu vou mitigar risco quando eu tiver alguma mudança climática ou um impacto no meu Sim. negócio. E isso até eu falo também que eu dou duas noites de aula ali no MBA, que é a matéria de ESG, né? Ah, bacana. E quando eu estou falando sobre essa parte relacionada com ambiental, sustentabilidade e tal, eu menciono isso, né? Que a gente tem que olhar a sustentabilidade, obviamente, na questão ambiental, mas também financeira, né? Sim, Então, se você só depreda, só polui, depois vai chegar um momento que você não vai mais ter
a conta Talvez não vai mais chega, ter as né? pessoas morando ali, ou até vamos supor, no caso ali voltando da China, talvez os imóveis vão ficar desvalorizados porque é uma região ruim de morar, aí o pessoal já não quer Sim, mais morar ali, o centro financeiro daqui a pouco muda para um outro bairro que está limpo ainda, até que polua lá também, assim. Então, são coisas que, assim, tem o lado ambiental, mas também tem o lado financeiro, que de alguma com maneira vai chegar certeza, lá. vai ser impactado, É, com certeza. é isso aí. A conta volta, né? E aí entender a gente como parte desse sistema é fundamental. Bem bacana. Boa, boa. E assim, o que mais? Eu tenho aqui anotado algumas coisinhas que você fala que, de novo, né? Resumir 4 noites de aula numa live de 1 hora é sacanagem, né? É Não tem isso, que é, o como, conteúdo é extenso, sim, não tem como. sim, Mas você fala também sobre achar, por exemplo, causa raiz, né, dos problemas, né? Acho que sim, isso é interessante a gente abordar um pouco também, de tipo assim, como é que a gente consegue fazer essa análise, essa perfeito. anamnese, sei lá como é que a gente pode chamar, Sim, para não daqui a pouco estar apontando o dedo para um colaborador e entender que isso pode ser uma questão mais profunda, enfim. Como é que a gente pode perfeito. fazer essa É, análise? e é legal que na norma eles trazem, na nova norma, eles enfatizam esse ponto também, que é justamente isso, você tirar do indivíduo e você ter uma visão mais sistêmica. E aí a causa raiz é porque às vezes a questão, vamos pensar numa questão objetiva, um problema que aconteceu às vezes no pós-vendas. Às vezes é entender e fazer até algumas perguntas. Não foi a culpa ali do João, não é a culpa do Fernando, não é nominal, mas é entender, peraí, faltou ferramental? É entender a causa raiz mesmo. E aí, como o nome diz, até quem não teve aula, não tem contato com qualidade, o que é a causa raiz? É você identificar mesmo a raiz do problema. O que está gerando aquilo? É uma falta de ferramenta? É, às vezes, a questão do agendamento que está colocando ali uma pessoa atrás da outra, não está dando tempo. Então, é você voltar ao processo. Você Uhum. tem ali fazer a engenharia reversa. Você poder olhar, entender aonde esse problema aconteceu, e aí tem algumas pistas. Olhar, é um problema recorrente? Porque se é uma coisa recorrente, já aconteceu outras vezes, aí fica muito claro que é um processo que precisa ser identificado para entender a causa raiz ali daquele problema. Além da recorrência, é você identificar, assim, também o impacto daquilo no negócio, né? É algo que traz um impacto ou na satisfação do cliente ou no resultado financeiro. E aí, até porque é aquilo, às vezes eu falo com os alunos, a gente não pode ter ilusão que você vai conseguir resolver tudo ao mesmo tempo. E às vezes acontece isso quando você vai entrar como gestor da qualidade. Você quer resolver todos os problemas, mas não dá para você sair fazendo também causa raiz de todos os casos. E aí é entender isso mesmo. Você Uhum. olhar, é recorrente, não é? É algo relevante que impacta o meu negócio? E aí, a partir disso, é fazer a causa raiz para Legal. descobrir o que está originando esse problema. Tem tanto a ferramenta para causa raiz, Ishikawa, vou falar alguns nominhos aqui que a gente usa em aula e é bacana, ou até os 5 porquês, para você explorar, tá, mas por que aconteceu isso? E aí cada porquê, né, vai trazendo alguns elementos. Então, é algumas coisas que a gente usa em aula, a gente faz, até porque o que a gente percebe? A qualidade, ela não é mesmo você decorar uma norma ou você um checklist, mas é uma mudança na forma de você pensar o negócio. E uma delas é a visão sistêmica. A visão sistêmica ela é essencial na qualidade. Para Uhum. você, para você desenvolver isso, tem uma aula aqui sobre as ferramentas, a gente começa a abordar e tratar. Eu trago até alguns cases, né, que alguns são até um pouco engraçados, que depois até o pessoal que está assistindo, se tiver interesse, não sei se a gente consegue mandar o material, mas foi um caso que aconteceu virou um caso global que tinha o problema de malária e aí foram entrar em contato para verificar e resolver o problema, né? É uma ilha específica, tem esse caso não, super interessante em várias revistas. E aí eles até envolveram assim a ONU, porque eles não sabiam o que fazer com aquilo, começaram a envolver alguns órgãos
globais, porque, peraí, tá um problema super grave nessa ilha, e aí eles simplesmente resolveram jogar o DST lá, vamos jogar e resolver. Só que o telhado daquela região tinha muitas lagartas. E aí, em resumo, aquilo fez um problema geral naquele ecossistema, as lagartas morreram, os telhados começaram a cair, e aí teve Nossa. uma proliferação, e é um case real. Depois, Moni, é interessante porque a gente vê, parece algo tão esdrúxulo, mas é o que às vezes a gente faz na concessionária. Às vezes você acha que, peraí, não, eu vou resolver ali. Só que se você não sabe a dose, né, do veneno ou do remédio, você acaba gerando um problema maior. Então, o que a gente fala em uma das aulas, que a visão sistêmica, ela é essencial para quê? Você identificar a causa raiz daquilo que é relevante e até mesmo para você não ficar expondo horas de trabalho naquilo que não vai fazer assim, sentido para o seu negócio. Então, a gente acaba desenvolvendo e falando muito sobre isso. Muito legal. Eu até, numa das aulas, você contou também aquele case da Colgate. Colgate, eu não sei quem que é alguma de pasta dental. Ah, sim, Do Cordela, sim. quer compartilhar isso? Isso eu achei muito engraçado que você contou na... E eu acho que assim, ele é bem interessante, porque tem até né, no YouTube, se você colocar, isso aconteceu nos anos 90, justamente pelo fato, quando entrou né, CDC, Código do Consumidor, muitas caixinhas elas passavam vazias Da na pasta de dente, esteira né? da pasta de dente. Aí era só a caixinha sem a pasta dentro, e ela passava. E aí começaram a ter problema, porque o consumidor reclamava, aquilo ia às vezes para o mercado e, poxa, a caixinha tá vazia. E aí é engraçado, porque aí o Cortella contando é maravilhoso, porque e é um caso real, e aí ele fala assim, aquelas caixas, o que eles fizeram? Uma reunião entre os engenheiros, aí resolveram 8 milhões no projeto, colocaram um robô, que aí é uma haste, ela ia até a caixinha, jogar de acordo né, com o peso, identificação de peso da esteira, se não tivesse nada ali dentro, jogava fora. E aí, o que foi acontecendo? Fizeram um teste de 3 meses, voltaram na produção, os engenheiros viram que estava desligado o robô, mas peraí, desligou, mas a gente não tem mais nenhum problema? O que aconteceu aqui? Aí foi conversar com o pessoal da produção. Aí o pessoal falou: não, essa mãozinha aqui estava dando tanto trabalho, porque ela vinha, atrapalhava o nosso dia a dia ali na esteira. Fizemos uma vaquinha entre a gente, compramos um ventilador grande e aí a gente deixou na frente. Então, assim, ventilador ligado, caixinha vazia passa, vai embora. Exatamente. E aí, olha que vergonha, né, nessa situação. Nossa. Mas aí, qual que é a moral do case? Olhe quem está na base, vai entender também, porque às vezes essa humildade ela é muito importante, porque às vezes você não está ali no dia a dia, e aí seja como montadora, ou seja num cargo, um nível de diretoria, que você não está muito na operação, é importante entender com quem está lá. Vai entender mesmo o que está acontecendo, por que está gerando esse problema. E aí é essa moral que ele traz, né? Que é isso, olha, a informação, ela está com quem está trabalhando no dia a dia. Então, esse case, ele é engraçado se não fosse trágico, né? O gasto que Exatamente. essa empresa teve foi a Unilever, né? Que aconteceu isso lá nos Nossa. anos 90. Então, assim, é algo que e acontece muito, né? Acontece muito, assim, é bem que você falou. É a turma que acha que sabe, mas não vai lá ver, Sim, conversar com quem está lá no dia a dia, entender a dor de perto, olhar a causa raiz, fazer os 5 porquês, o que quer que seja, né? Que é, digamos, tomar a decisão lá do escritório, digamos assim. sim, E isso até é uma questão que eu notei também, falando de cultura, que agora a gente está vendo aí os chineses vindo com tudo e ganhando mercado e mudando o produto a toda hora. Na visita que a gente fez lá, nas empresas que a gente fez, eles o tempo inteiro muito curiosos, querendo saber o que o mercado brasileiro quer. Então, eles querem saber o que a gente que quer para daí eles bacana. produzirem, para daí vender. E não assim, a gente sabe o que vocês querem, a E gente vai vai fazer do colocar nosso no jeito e mercado. toma isso se tu quiser, quer, se não quer, não quer, né? Isso é um diferencial importante. Foi bem surpreendente, assim, né? Já visitei outras fábricas que não foi bem dessa maneira. Então,
bem interessante para a gente realmente ficar de olho aí na turma. Sim, muito bom. Mas olha, Regi, o papo tá maravilhoso, já estamos fechando aí 1 hora de live. Até não sei se alguém tem alguma pergunta, a gente está com algumas pessoas online. Eu vi antes que a Ju, lembra da Juliana Carvalho, da editoria? Lembro, Ela sim, escreveu pra olha. gente. Ela botou, ó, estou adorando a live, saudades de vocês, mudei de ramo na Que mesma bacana. área, apaixonada por esse tema. Que bacana, né? A Ju era uma das auditoras, Sim. ela na Audi, sim, trabalhamos juntas. Uma Muito querida, que querida ela, né? legal. Sim, É, que ó, o bacana. Daniel também da BYD, ele vai ser aluno da turma 6, né, Daniel? Já está matriculado. Ele botou ali, infelizmente perdi, acho que ele entrou agora só. Mas tudo bem, Daniel, vai estar Fica gravada e gravado, depois né? você vai ter quatro não. Você tem 4 de qualidade, mas tem a de pesquisa também, né? Pesquisa de mercado são duas, Então isso. tem 6 noites com a professora Regiane, fica Sim, tranquilo, vai ser vamos bem ter legal. bastante tempo. É, ó, estou mega empolgada ele botando aí. Que É isso legal. aí. Ah, não sei se tem alguma outra pergunta, deixa eu ver aqui. Acho que não, era mais só o pessoal entrando. Ó. Teve um comentário lá antes. Isso é cultural? A gente estava falando alguma coisa, né? Mas enfim, Regi, não sei se você tem mais alguma coisa para compartilhar. Eu acho que, assim, uma questão que eu acho bacana, assim, às vezes quem não conhece nada de qualidade, Uhum. né, tá assistindo e fala, peraí, mas por onde eu posso começar? O que que eu devo fazer? Eu acho que o principal, assim, a gente conversou até um pouco, então não vou entrar em detalhes, mas, assim, é revisitar o seu painel de KPIs. Ele está Uhum. respondendo à sua estratégia? Porque como a ISO é muito essa questão da qualidade, pensando na empresa como um todo, eu acho que assim, tá, se eu for pensar onde eu vou começar, revisita os KPIs, entenda os seus processos, aonde tem gargalo. Por quê? O processo, gente, não é para engessar a operação. Se está engessando, tem algum problema. Então, assim, ou é o processo que não está bem escrito, ou são os responsáveis que não têm clareza ali, que ele precisa assinar ou fazer aquilo. Então, assim, quando tem muitas exceções, é porque o Uhum. processo e a regra não está funcionando. Bem colocado. E também ficar de olho nessa mudança da NR01 e pensar criticamente sobre isso, sabe? Não olhar a norma ali, e aí a conversa que nós tivemos lá no início da live, que foi bem bacana um exemplo que você deu, falando do ranking que vocês têm, o benefício que isso traz para a Uhum. empresa, e aí já pensar sobre isso, até quando esse tema vir e vindo forte, assim, das montadoras, ter como argumentar e em conjunto chegar numa solução bacana aí para um checklist da montadora. Perfeito. Acho que isso resume bem, né? De certa maneira, Sim, é ter um bom senso, né? Que o departamento da fundamental. qualidade ele seja sempre um departamento que não seja o fim em si mesmo, né? Mas Sim, sim trazer essa melhoria do processo como um todo, para que toda a empresa cresça, os resultados melhorem, enfim. A questão aqui não é ser aquele auditor malvado, mas sim o auditor parceiro que está ali para sim, ajudar, para melhorar os processos, para treinar, para modificar o que for necessário. É bem essa mão na massa, perfeito. assim, né? É Acho que isso isso que é a mesmo. verdadeira qualidade daí, né? Excelente. Ele Então, fazer parte do processo, né? Exatamente isso. boa. Muito bom. Então Ah, tá, muito e, bacana. e sobre o nosso MBA, pessoal, a gente vai ter uma turma começando agora no dia 2 de setembro. É a aula inaugural, a primeira matéria começa no dia 9. Estamos com matrículas abertas. É só entrar no site, tem o link ali na bio, ou pode me mandar mensagem, me adiciona aqui no Instagram, me manda inbox, sinal de fogo, a gente conversa. Eu posso tirar todas as suas dúvidas, mas ele acontece, vai ser agora de setembro a setembro, ele dura 13 meses. As aulas elas são à noite, das 19 às 22h30, às vezes vai até 22h50, depende, o pessoal se empolga ali, né? Sim. E é bem dinâmico, sempre ao vivo, com os professores em sala de aula. É, o Daniel está perguntando, as aulas estão aonde? As lives vão ficar no Instagram, tá? Vai estar salvo ali no Instagram. E para quem é aluno, sempre consegue revisitar as gravações, como, por exemplo, eu fiz. Na Eu sabia que eu ia estar plataforma. hoje aqui entrevistando a Prof. Regiane,
Então, eu aproveitei e reassisti um pedaço. Ontem eu estava dirigindo, estava uma hora dentro do carro, assisti um pedaço da tua aula, me atualizei. É bom que a gente também vai sempre refrescando as ideias. Então, o aluno ele tem a aula ao vivo ali, que é importante, tem que estar com o professor e alunos, mas ele também fica, se eu não me engano, são 6 meses com a gravação, que ele pode revisitar aquele tema, ele pode mostrar para algum colega, algum trecho ali da aula. Enfim, é de vocês daí o material. A própria professora Regiane entregou um material muito bacana agora da atualização, né? Isso foi muito legal também. Ela teve essa preocupação de entregar o material não só para a turma que ela ia estar dando aula agora, que era 4 e 5, mas ela também fez questão de enviar o material para os alunos que ela deu aula lá em 2024, lá em 2025, os alunos das primeiras turmas. Então, ficou todo mundo atualizadinho com o material aí da atualização da NR1, da ISO 2026. Sim. E assim, os nossos professores estão sempre se atualizando. Que quiserem saber sobre MBA, só me chamar. Vale muito a pena. Eu sou suspeita, mas é excelente. A Fran, que é a nossa aluna formada da turma 1, colocou ali, o curso é sensacional, super recomendo. Obrigada, Fran. Ela foi aluna exemplar lá da turma 1. E é isso, então. Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário, mas só te agradecer muito, muito pelo teu tempo, Regi, por compartilhar teu conhecimento, que tu é uma pessoa que eu admiro muito, muito estudiosa. Eu te admiro muito, muito bacana poder bater esse papo contigo. Legal. Obrigada. Então, nos vemos, nos falamos. Até a próxima. Ótima semana. Tchau, tchau. É verdade. Tchau, até. Até.